Boa noite, irmãos. O pastor Eduardo pediu que eu terminasse a abordagem desta manhã. Então, eu vou terminar agora, e aí às 7h30, aí sim, aí teremos outro texto para estudar. Então, você não pode ir embora hoje, depois do primeiro encontro aqui, você tem que ficar hoje até às 9h aqui. Se tiver intervalo, sorte de vocês, que eu não garanto intervalo também não. O pastor acabou de dizer que não precisa de intervalo. Eu estou brincando com vocês. Na verdade, eu ia falar agora às 5 horas, o mesmo estudo que eu ia apresentar às 7h30. Mas, como eu não terminei hoje pela manhã, então algumas pessoas pediram para que eu terminasse nesse horário, e à noite, então, às 7h30, então eu trato do texto que eu ia tratar agora e à noite também. Nós começamos hoje pela manhã a falar sobre Efésios 5. Eu estou aberto no texto errado aqui, que é uma Bíblia eletrônica. Efésios 5, e eu comecei a compartilhar com os irmãos algumas marcas da igreja avivada, tentando com isso reconstruir o conceito de igreja avivada na mente dos irmãos, porque nós temos um conceito de igreja avivada profundamente equivocado, e isso compõe o nosso modo de falar. Nós perguntamos, eu não sei se aqui em Brasília é igual, mas é muito frequente em São Paulo as pessoas chegarem para mim e perguntar: pastor, a sua igreja é avivada ou não é avivada? E com isso está querendo dizer o seguinte: a sua igreja é uma igreja com um culto mais agitado, uma igreja mais animada, para não usar outras palavras, ou uma igreja mais barulhenta, ou é uma igreja em que as pessoas não se comportam assim. Então, nós passamos a construir na nossa mente, acreditar dentro de nós, que a igreja avivada é isso, é uma igreja, a rigor, uma igreja barulhenta. E isso não é verdade. Igreja avivada, eu compartilhei com os irmãos, falei sobre os puritanos, que foram reformados, crentes cristãos reformados, que vieram no século XVII, XVIII, comecinho também do século XIX, e que tinham um conceito diferente, totalmente diferente, de igreja avivada, de uma igreja viva. E segundo eles, uma igreja viva era uma igreja pura em sua conduta, era uma igreja consciente das grandes verdades acerca da salvação, e uma igreja alegre por causa da sua redenção. Isso, segundo os puritanos, à luz da Bíblia, era uma igreja viva, uma igreja avivada. E nós temos que resgatar esse conceito, porque não importa quanto barulho uma igreja faça, ela pode ser uma igreja morta. O Senhor disse a uma das igrejas do Apocalipse: você tem fama de que vive, mas você, na verdade, está morto. Ou seja, é possível acreditar que uma igreja está viva, avaliando-a a partir de outros conceitos, e ela, na verdade, estar morta. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o ideal de Deus para as igrejas. E destacando os elementos que compõem esse ideal, nós podemos construir um conceito correto, muito próximo dos puritanos, que partiram da mesma fonte, um conceito correto de igreja viva. Eu disse aos irmãos que a carta aos Efésios é uma carta eclesiológica, é uma carta que trata sobre a teologia da igreja. Se nós quisermos aprender bastante sobre a igreja, em profundidade, nós temos que estudar a carta aos Efésios. Quem quer conhecer eclesiologia aplicada
pode estudar as epístolas de Paulo aos Coríntios, especialmente a primeira epístola, onde nós temos eclesiologia aplicada. É muito rica essa epístola nesse campo. E a carta aos Efésios, tendo sido talvez até uma carta circular, ela é uma carta com conceitos mais teóricos que têm desdobramentos, é claro, na vida das pessoas, na vida das igrejas. Então, quando nós olhamos para a carta aos Efésios, temos que lembrar que os ideais que estão aqui, os ensinos que estão aqui, eles estão sendo apresentados tendo em vista uma doutrina específica, que é a eclesiologia. O apóstolo Paulo quis escrever para falar sobre a igreja nesta carta. Então, quando nós nos deparamos com um texto como esse, de Efésios 5, versículos 15 a 21, um trecho como esse é um trecho que fala sobre a igreja ideal, sobre a igreja viva, sobre a igreja que Deus tem em seu coração como ideal, como Ele quer que a igreja seja. Nós dissemos, eu disse para os irmãos hoje cedo, que esse trecho começa com um portanto, e esse portanto é um elo de ligação, é uma conexão com o que foi dito anteriormente. E os irmãos que estiveram hoje cedo e acompanharam ou leram em casa o que foi dito anteriormente, vão se lembrar que o que foi dito anteriormente foi uma exposição do contraste entre os crentes e os incrédulos, entre a luz e as trevas, mostrando a diferença desses dois grupos. E então, quando chega no versículo 15, ele fala, portanto, ou seja, o desfecho desse pensamento, a conclusão a que chegamos a partir desse contraste são as seguintes, as conclusões são as seguintes, e ele começa então a dar aí as suas orientações à luz do contraste que ele mencionou, ou dos contrastes que ele mencionou anteriormente. E nós então aprendemos hoje cedo que uma das marcas da igreja viva é que ela é pura em sua conduta, e nós falamos isso a partir do versículo 15. E não dá para eu falar tudo de novo, porque eu acho que foi o ponto que eu mais gastei tempo. Só assistir depois aqui, está sendo gravado isso? Depois eles vão editar, cortar todas as coisas erradas que eu falei, e aí os irmãos terão acesso aí ao vídeo e vão poder assistir depois. Mas foi o ponto que acho que eu mais gastei tempo, foi nesse aqui. Ela é pura em sua conduta, nós aprendemos isso. Em segundo lugar, nós olhamos para o versículo 16, e aprendemos que a igreja viva, ela é zelosa em seu testemunho. Aprendemos isso também quando o texto fala, remindo o tempo porque os dias são maus. E nós olhamos cada pedacinho desse versículo aí, e aprendemos o que ele significa. Em terceiro lugar, nós dissemos que a igreja, à luz do versículo 17, é madura em seu conhecimento. Ela tem um conhecimento maduro da vontade de Deus. E nós tentamos descobrir juntos, hoje cedo, o que havia na mente do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, o que havia na sua mente relacionado à vontade de Deus. E nós descobrimos, olhando aí alguns textos, alguns poucos textos no capítulo 1 aí de Efésios, nós descobrimos que um dos fatores que estavam na mente de Paulo, quando ele falava da vontade de Deus, era o fato do Senhor ter nos predestinado para sermos seus filhos adotivos, e que isso aconteceu conforme o conselho da sua vontade. E existe então sabedoria, nós aprendemos, em agarrar isso, em se apegar a essa verdade, porque essa verdade é uma verdade que expressa a vontade de Deus, e o crente sábio é o crente que conhece essa vontade, e isso é salutar, porque gera nele humildade e gratidão diante daquilo que nós chamamos aqui, fazendo eco a Santo Agostinho, nós chamamos de o abismo da cruz.
Existe também, e agora completando, porque eu não pude terminar esse ponto hoje pela manhã, existe também em Efésios uma outra dimensão, um outro significado, uma outra forma como o apóstolo Paulo vê a vontade de Deus. E essa outra forma está no capítulo 6, versículo 6. Olhem aí o texto, Efésios 6, versículo 6, porque os irmãos encontram aí uma outra forma como o apóstolo Paulo usa a expressão vontade de Deus. Veja aí, se alguém quiser ler, pode ler bem alto. Veja aí o que diz Efésios 6, versículo 6. Pode ler quem quiser. Efésios 6, 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ok? Vocês perceberam o finalzinho do versículo? Ele está dando uma orientação aos escravos, dizendo que os escravos cristãos, eles não deveriam fazer corpo mole, eles não deveriam tentar enganar os seus senhores, mas deveriam trabalhar com transparência, com honestidade, porque agindo assim, eles estariam fazendo a vontade de Deus. Logo, na concepção de Paulo, a vontade de Deus não diz respeito apenas aos seus decretos, fixados aí por causa do beneplácito da sua vontade, usando a linguagem dele. Mas a vontade de Deus tem também algo que ver com o meu comportamento. Eu tenho que descobrir, eu tenho que saber como Deus quer aí a sua vontade, eu tenho que saber como Ele quer que eu viva. E por que eu tenho que saber como Ele quer que eu viva? Porque Ele é meu dono. Ele é meu dono. Ele é meu dono porque Ele me comprou. Eu não sou dono do meu nariz. Meu nariz foi pago e comprado. Não é mais meu. Meu nariz não é mais meu. Se você pensa que você é dono do seu nariz, e ao pensar assim, se você estiver correto, a sua situação é péssima. Porque você não foi comprado ainda. Mas se você diz, não, eu não sou o dono do meu nariz foi comprado por um preço alto, meu nariz é feio, mas ele foi pago, e o preço foi alto, não importa a aparência do seu nariz, mas não é mais seu, o Senhor comprou seu nariz, e tudo que vem junto. Então, em face disso, sabendo que Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, então eu tenho que saber qual é a sua vontade. E sabendo qual é a sua vontade, eu vou então caminhar como sábio neste mundo. Por isso, o versículo 17 diz, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus que abrange isso também, o meu comportamento. Como eu vou viver, não é como eu quero. O mundo vive como quer. No mundo, cada um é dono de si. Eu resolvo construir o meu sistema ético. E vou viver dentro do sistema ético que eu construí. Eu resolvi construir a minha casa filosófica. A minha casa de pensamento. Eu resolvi construir as minhas esperanças com base nos meus insights. E eu vivo dentro disso, dentro da minha casa moral, dentro da minha casa ética, dentro da minha casa de esperança, eu construí do jeito que eu quis e é assim que eu vou viver. Eu acho que essa cerca tem que ser aqui. Se for o caso, e se as circunstâncias exigirem, eu vou colocar essa cerca mais para lá. Se eu quiser, eu removo essa cerca. Ou se eu quiser, eu abaixo essa cerca. A cerca é minha. Eu vivo como eu bem entendo. E ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a visão do mundo. Nós somos crentes. E uma igreja viva é uma igreja que conhece a vontade de Deus. E fala, eu vou viver como Ele quer que eu viva. E não como eu bem entendo. Não interessa. Irmãos, desculpem. Mas o modo como nós vemos as coisas... E o modo como nós achamos que as coisas devem ser, ou deve ser o nosso comportamento, isso é absolutamente secundário. Para não falar que não vale nada. Eu não vou falar porque
Não estou em casa, então na minha igreja eu falaria, né, que não vale nada isso. Né, mas aqui eu vou falar que é secundário. Né. De fato, é secundário. O que interessa para nós que somos servos é a vontade dEle. O que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu viva. E conhecer isso é fundamental. Porque conhecer isso é o primeiro passo na vida do homem sábio, na vida do homem que é diferente do insensato. Muito bem. Então, nós dissemos essas coisas. Nós falamos, então, dessas 3 marcas da igreja viva: pura em sua conduta, zelosa em seu testemunho, madura em seu conhecimento. E agora chega a 4ª marca, 4ª e última marca. Essa 4ª marca, ela é a última marca aqui, mas ela começa no versículo 18 e ela vai até o final. Então, é uma marca grande, pelo menos para a gente falar sobre ela. É uma grande marca. E notem bem, nós temos que conhecer essa marca e ver o que realmente a Bíblia fala sobre ela, porque tem muita gente enganada por aí. Muita gente segue uma teologia da intuição. Ouviu falar, acha que é. Alguém compartilhou seus insights, seus pensamentos, e a partir dali a pessoa começou a acreditar. Não. Essas coisas, mais uma vez, a teologia intuitiva, a teologia que é reflexo das minhas opiniões pessoais, mais uma vez, ela é secundária. Ela é bem secundária. Não, ela não nos interessa. Quando nós nos aproximamos de um texto bíblico, nos deparamos com uma expressão teológica, nós temos que ver o que a circunda. E vendo o que a circunda, descobrimos o que estava na mente do apóstolo Paulo quando ele a enunciou. É assim que nós descobrimos o sentido das coisas. É o que os exegetas chamam de ouvir a voz do autor. Como é que eu posso ouvir a voz do autor? Ele já morreu há 2000 anos atrás. Como é que eu posso conhecer o que os exegetas chamam de intenção autoral? É muito difícil descobrir a intenção autoral, mas um dos recursos mais eficazes no descobrimento da intenção autoral, ou no ouvir a voz do autor, é observar o que circunda as expressões enigmáticas que ele emprega enquanto ele escreve. Nós não podemos chamar o apóstolo Paulo e conversar com ele. O que você estava pensando quando você falou sobre encher-se do Espírito? O que você estava pensando? Eu gostaria de fazer isso. No céu, quando eu encontrar o apóstolo Paulo, se ele tiver tempo, porque eu imagino que vai ser a pessoa mais procurada lá, depois de Jesus, eu vou ter uma série de perguntas a fazer para ele. Mas agora eu não tenho esse acesso. E também, eu não posso esperar estar dormindo e ter um sonho que me revele essas coisas. Eu não posso contar com isso. Eu tenho que pregar domingo. E se eu não sonhar até sábado à noite, eu estou frito. Então, eu tenho que estudar. Eu tenho que me aproximar do texto e tentar descobrir com toda honestidade o que o autor quis dizer. Porque o mundo atual, ele percebeu ao longo do século XX, ele percebeu um movimento de migração no modo como as pessoas tratam a palavra de Deus. Na época da Reforma, até mais ou menos o começo do século XX, nós víamos que os pastores, os professores, os mestres da Bíblia, se aproximavam do texto bíblico querendo ouvir a voz do autor. Mesmo os pastores brasileiros, que tinham pouquíssimos recursos, os meus pastores da minha infância eram homens de Deus, zelosos, mas não tinham recursos, nada. Eles tinham uma revistinha lá, batista, chamada Pontos Salientes. Quem lembra disso? Olha lá, vocês já são bem antiguinhos, né? Ainda existe essa revista, será? Nós, é verdade, acertou, é isso aí, é isso mesmo. Mas era aquela revistinha, né? E os pastores estudavam aquilo, porque aquilo era um material que ajudava nos sermões. Meu avô pregava nas igrejas e ele usava lá os pontos salientes.
e lia aquilo. Era um material que não tinha algum dicionário bíblico, algum dicionário ali, daqueles antigos, né, de F.F. Bruce, esses caras aí do passado, né? Então estudavam essas coisas aí, eram poucas ferramentas, mas a preocupação era descobrir o que estava escrito lá. Depois, houve uma migração não tanto para o autor, para a intenção do autor, mas para o texto em si. Para uma análise do texto em si, tentando observá-lo do ponto de vista científico, como o texto foi construído. E esse movimento foi um movimento mais voltado para o movimento liberal. O movimento liberal começou, como esse texto foi construído? Será que esse texto é autêntico? Será que esse texto ele tem como fonte realmente Moisés, realmente Paulo? E começou a se preocupar com isso. Já começamos a perder aí. Porque o autor se diluiu. E começou-se a observar o texto a partir de um ponto de vista mais científico. Hoje, o prejuízo é muito maior. Porque nós saímos da preocupação com o autor, fomos para a preocupação com o texto, e agora o foco está no leitor. Então, quem atribui significado ao texto é o leitor. E aí o pastor, ele se aproxima de um irmão, tentando exortá-lo, e mostra um texto bíblico, e diz, olha irmão, esse texto aqui condena a sua conduta. Ele fala assim, no meu modo de ver esse texto, segundo a minha interpretação, não é assim. Mas o pastor fala, mas olha, o seu modo de ver o texto é secundário. As suas impressões sobre o texto, com todo respeito, são secundárias. Na verdade, o modo como você interpreta, isso não é relevante. O que interessa é o que o texto realmente diz e que o autor quis dizer. É isso que interessa para nós. E aí temos um grande problema. Porque o indivíduo que lê fala, não, a Bíblia tem muitas interpretações e cada leitor atribui o sentido que ele quer ao texto livremente. O leitor tem liberdade para pegar o significado que ele quer e enfiar no texto. O significado não brota do texto. É o contrário. É o leitor que vem com o significado na cabeça e já joga lá dentro. O leitor é autônomo em relação ao texto. E o texto fala assim, o céu é azul. Ele fala, eu entendo aqui que o céu é verde. Mas está falando que é azul. Não, mas essa é a sua interpretação, a minha é que é verde. Uma pessoa, quando eu era acadêmico de Direito, um aluno disse, olha, eu li aquele texto que fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aquele texto diz o seguinte, o que significa aquele texto é o seguinte, faculdade de Direito, imagina o que esse cara faz com o Código Civil. Né? Ele falou o seguinte, olha, ninguém vê ao Pai senão por mim, significa o seguinte, esse mim é cada pessoa. Todos nós temos um mim. Todo mundo é Tarzan, então, né? Mim, Tarzan. Que bobagem é essa? Que tolice é essa? Não, todos nós temos um mim. Então, ninguém vai a Deus senão por si próprio. Então, todo mundo pode ir a Deus por si mesmo. Eu falei, meu Deus, você virou do avesso o sentido do texto. Porque o texto fala que só tem um caminho. E você fala que tem tantos caminhos quantas pessoas existem. E esse mim, que era só Jesus, deixou de ser só Jesus e se tornou qualquer pessoa. Você acabou com o texto. Você conseguiu fazer o avesso do que o texto ensina. E ele disse, pastor, menos. Essa é a minha interpretação. O senhor tem que respeitar. Eu falei, não tenho não. Não tenho não. Eu sou velho, eu faço o que eu quiser.
Eu sou velho, eu uso camisa xadrez se eu quiser, calça listrada, amarela, eu sou velho. E eu posso falar o que eu quiser. E é o seguinte, isso é a coisa mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Não dá, eu tenho que respeitar você. Mas o que você disse realmente é intragável o que você falou, não dá para assimilar isso aí. Você desvirtuou totalmente o sentido da palavra. Então, tudo isso que eu disse para vocês é com o objetivo de mostrar o sentido dessa expressão que vem agora aqui. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte: o texto está dizendo que a igreja realmente viva, e na sequência ele vai mostrar que a preocupação é com a igreja enquanto igreja local, convivendo de modo coletivo, é o que Paulo está pensando aqui. Não está pensando na igreja universal, espalhada pelo mundo, igreja invisível, sei lá o que mais inventaram aí. Não, ele está pensando na igreja local, o convívio nosso aqui, uns com os outros. Na sequência do texto, ele vai mostrar isso, que o pensamento dele está voltado não necessariamente para o indivíduo, mas para a igreja como um todo. Nós aqui que estamos completando 53 anos de existência. É a espiritualidade coletiva que ele tem em mente aqui. Nós juntos, mostrando que a igreja viva, a igreja que Deus quer que funcione, a igreja local que Deus quer que funcione, deve ser uma igreja controlada pelo Espírito em seu convívio. A igreja viva é uma igreja controlada pelo Espírito em seu convívio. E isso nós extraímos do texto, porque o texto diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho. Pode beber vinho? Pode beber vinho? Só um pouquinho, pode? Pode. Pode. Eu não bebo. Eu não bebo porque na minha igreja há cristãos muito rigorosos, assim, antigos, e que ficam escandalizados. E se eles perguntarem para mim, pastor, você bebe? Eu tenho que falar não. Mas eu tenho que falar não dizendo a verdade. Então eu não bebo para poder falar não. Se não fosse isso, eu bebia não bebia todo dia. Porque eu não gosto. Eu fiquei bêbado uma vez e não foi bom, né? Sem querer. Eu tomei o vinho encostado no balcão lá, era jovem ainda, e estava muito gostoso, era um vinho maravilhoso. Eu bebi é bom, né? Muito bom, né? Quer mais um? Quero. Mais um copinho. Quer mais um? Quer. Quer. Tomei 3 copinhos. Quando eu soltei o balcão, meu Deus do céu. Aí, falei, meu Senhor. Não, falei assim, meu Senhor. Aí complicou, né? Te considero muito. Aí complicou. O que está acontecendo? Não sei. Por acaso, eu fiquei de ressaca. Foi a última vez, a primeira e última vez na vida. Nunca mais na minha vida eu cheguei perto desse negócio. Então, agora, a Bíblia não condena beber vinho. Jesus transformou água em vinho. Não, era suco de uva. É que nada, vinhão mesmo, né? Vinhão é o bichão poderento, né? Em Corinto era suco de uva. Vai, tá bom. O pessoal tudo caído no chão lá, tanto beber. Que história é essa de suco de uva? Era vinho mesmo. Então, o texto não proíbe beber vinho, mas ele fala, não se embriague com vinho. Por quê? É possível que aqui exista uma alusão à adoração de Dioniso, ou de Dionísio, que era o deus do vinho. E o adorador de Dionísio, ele bebia para que o deus do vinho tomasse posse dele. E ele pudesse, então, adorar o deus do vinho, influenciado pelo vinho que ele havia bebido. Então, o vinho faria com que aquele deus tomasse conta da pessoa. A gente sabe o que é que tomava conta da pessoa, né? Não era o deus, não. Era o álcool mesmo, né? Mas a ideia era essa. Na adoração desse Deus, se bebia bastante. Pode ser que Paulo esteja fazendo uma referência a isso aqui. Não que a igreja bebesse até se embriagar. Talvez até acontecesse, não sabemos. Em Corinto tinha esse problema. Mas ele fala, olha, não vos embriagueis com vinho. Talvez uma alusão a um erro deles, talvez uma alusão às religiões de mistério, como a adoração de Dionísio. E ele explica, ele fala que na embriaguez com vinho, há dissolução. E o que é isso? O que é dissolução? É uma palavrinha grega, a palavrinha assotia. Assotia com o alfa privativo, como nós chamamos, o alfa primativo,
sotia é algo relacionado com o verbo sozo, que significa salvar. Salvar ou preservar. Asotia seria o contrário de preservar. Seria o sentido de desperdício. Ou de excesso. Esse é o sentido mais dominante. Ele fala, no vinho, ou na embriaguez com vinho, há excesso. Em que sentido há excesso? O homem começa a cometer excessos no vinho. O homem embriagado comete excessos. E nós sabemos o que significa. Nós já vimos pessoas embriagadas. O homem embriagado, ele comete excessos. Ele comete excessos no seu comportamento sexual. Ele se entrega à imoralidade. O homem dominado pelo vinho. Os casais que bebem e se embriagam juntos, eles acabam por se envolver em terríveis imoralidades. No vinho há excesso, porque no vinho também vem a violência. Homens embriagados, eles se excedem na sua fúria, na sua violência, eles matam, eles agridem, chegam a matar. No vinho existe assotia, existem excessos, existe uma devassidão na embriaguez. E Paulo diz, não se envolvam com isso, até porque nós somos o contraste daquilo que os homens maus são, conforme aprendemos no parágrafo anterior. Existe um portanto ali no versículo 15, não se esqueçam dele, mostrando que há uma diferença entre nós e os homens ímpios. Então não se embriaguem com vinho, porque essa é a conduta das trevas. No vinho existem excessos, e vocês são crentes, vocês não devem viver assim. E na sequência, então, ele enuncia uma expressão que é um tanto enigmática, que está em contraposição ao encher-se com vinho. Ele diz, se embriaguem de outra coisa. A embriaguez de vocês tem que ser outra. Vocês querem se encher de algo? Não se encham com vinho. E ele diz, enchei-vos do Espírito, ele diz aqui. E é aqui que nós encontramos uma expressão enigmática. Como isso pode acontecer? Aqui na nossa tradução está enchei-vos do Espírito, dá a impressão que o Espírito é o objeto, né? É o objeto que vai se transformar no nosso conteúdo. Ele nos enchendo. No texto original, isso não é muito claro. Porque no texto original nós temos um dativo. Um dativo, é um modo que rege o substantivo grego. É um dos 5 modos que regem o substantivo grego no idioma do Novo Testamento, que é o grego koiné. E o dativo, ele pode ser, entre outras coisas, ele pode ser instrumental. Então, o que pode acontecer do apóstolo Paulo estar dizendo aqui é o seguinte, olha, encham-se por meio do Espírito. Que o Espírito Santo seja o instrumento através do qual vocês sejam dominados, assim como o bêbado é dominado pelo álcool. O bêbado é dominado pelo álcool? Sim. O bêbado faz coisas totalmente dominado pelo álcool. Eles, olha, por meio do Espírito, vocês devem ser controlados de tal maneira, que assim como o bêbado é controlado pelo álcool e faz coisas que ele não faria no seu estado normal, vocês, controlados pelo Espírito, façam coisas que vocês não fariam no seu estado normal. Ou seja, nós temos aqui uma ferramenta, entre aspas, não posso falar ferramenta no sentido completo, pleno do termo, porque é uma pessoa, a expressão é um ser pessoal, é Deus. Mas nós temos aqui, por assim dizer, uma ferramenta por meio do qual nós podemos viver a vida cristã. É o Espírito que nos capacita, que nos controla e que nos domina de tal forma que possamos viver a vida cristã. A igreja, então, que tem vida, a igreja que é avivada, é essa igreja que se embriagou. É uma igreja bêbada. Uau, o que eu falei agora é meio assustador, né? Mas a rigor é isso. A igreja viva, a igreja avivada, é uma igreja embriagada. Ela foi embriagada pelo Espírito. O Espírito a dominou de tal forma que ela faz coisas que ela não faria no seu estado normal.
E aí, então, é que surge, é nesse ponto que entra a criatividade de muitos crentes. Como é o crente dominado pelo Espírito? Bem, aí, meu Senhor, eu já vi de tudo. Eu tenho quilômetro rodado. Irmãos, eu sou pastor há 30 anos. Apesar de não parecer. Mas eu já vi cada coisa que é de doer. Eu estava uma vez numa igreja, eu ia pregar numa igreja, e durante o louvor a moça se levantou. E ela começou a se contorcer. Se contorcer. Eu falei, ai, né? Eu falei, que é isso, né? Eu pensei que eu estava amarrado, né? Estou amarrado. Como se isso adiantasse alguma coisa. Né? Eu falei, mas que é isso aí? Né? E ela se contorcendo lá de pé. Todo mundo saiu de pé. Aí ela começou a rodopiar. Rodopiar. Eu falei, meu Senhor, o que é isso? É unção do helicóptero. Falei, essa mulher vai machucar alguém. E ali, tá rodopiando. Eu falei, meu, o que é isso? O que é isso? E rodopiando. Quando acabou aquilo, eu assustado com aquilo, né? Eu chamei alguém e falei, o que é isso aí? Vem cá. O que aconteceu com aquela moça? Assim, aquilo lá, nós chamamos aquilo de transbordar. Falei, Deus me livre de um negócio desse. Deus me livre desse transbordar insano, né? Desse transbordar que mais expressa insanidade, desequilíbrio do que qualquer outra coisa. Mas como assim transbordar? Não, ela estava cheia do Espírito. Você não viu nada. Eu falei, o quê? Você não viu nada. Porque ela, às vezes, ela vem rodopiando pelo corredor. E vem e sai da frente. Que ela vem rodopiando. Cai no batistério, se afunda lá. Mas o que é isso? E vocês deixam isso? Ninguém segura ela? Não, esse é o transbordar. Desce, arranca um cinto e desce o couro nessa menina aí. Isso aí eu curo fácil. Isso aí eu curo com a cinta, isso aí. Se você fizesse de novo aqui na minha igreja, você vai tomar um couro, você vai pedir para morrer. Não que transbordar coisa nenhuma. Desce o cacetete nisso aí, isso aí é malandragem, isso aí. Aí o pessoal fica escandalizado, né? Mas aqui, para cima de mim. Cá entre nós, isso não existe. Não tem isso, não existe. Em lugar nenhum da Escritura tem isso. Essa moça é uma histérica querendo chamar a atenção da igreja para ela. É isso só. Vocês não perceberam isso ainda? Cadê o discernimento de vocês? Cadê a sabedoria da liderança desta igreja para permitir um absurdo desse aqui? Qualquer pessoa que entra aqui vai dizer, isso aqui é um hospício. Aliás, se falar que é um hospício, aceite como um elogio. Porque eu já fui em vários hospícios e eu nunca vi isso. Eu já fui em muitos, não internado, né? Eu já fui em vários hospícios. Eu já fui nos 3 hospícios. Né? E eu nunca vi isso. E naquela igreja eu vi. É assustador. Então, nós não podemos ficar à mercê da nossa criatividade numa expressão enigmática como essa. Como é a pessoa que está cheia do Espírito? E é aí que entra, então, a observação do texto, olhando no versículo 19, 20, 21, percebendo nesses versículos quais são os elementos de comportamento que estão conectados ao conceito de plenitude espiritual. E se os irmãos olharem aí, e tiverem aí com vocês uma versão semelhante à minha, que é a revista atualizada, os irmãos vão se deparar com 4 gerúndios aí, que não são gerúndios no grego, mas podem ser traduzidos em gerúndio para o português, que são particípios. É que o particípio grego tem um leque de significados, um leque de sentidos, um leque de maneiras como pode ser traduzido. Então você tem aí, aqui na minha tradução, está assim, falando, no 19, quem está cheio do Espírito fala. Falando, o outro gerúndio é louvando, é o outro particípio, que é traduzido como gerúndio. O versículo 20 é dando, e o versículo 21 é sujeitando. Esses 4 particípios no grego, gerúndios no português, dão a medida do que é o homem controlado pelo Espírito Santo. Como é esse homem? Veja então aí, observe aí no 19, falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Note bem, o que o homem dominado pelo Espírito faz? Ele faz o quê? Ele fala, mas no que consiste essa fala? Ele canta. Como é que é? O homem cheio do Espírito canta. Ah, é? É. Ele canta. Note bem, a forma como o texto foi construído dá a impressão que essa é uma forma de você se encher do Espírito, mas é o contrário. Essa não é uma forma de se encher do Espírito. Essa é uma manifestação de quem está cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito é alguém que canta. Agora, note bem, aqui nós temos o canto que segue em duas direções. Uma direção horizontal e uma direção vertical. Você vê aí, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Falando entre vós, é horizontal. Louvando ao Senhor, é vertical. Então, uma igreja viva em que o Espírito Santo habita e controla e domina, é uma igreja que canta. Mas notem bem, prestem atenção nisso, o canto nessa igreja, ele promove dois resultados. O primeiro deles é que ele edifica um ao outro, falando entre vós. É um canto que edifica, ele ensina, ele exorta, ele consola, porque são cânticos espirituais, ou seja, são cânticos que têm como fonte a ação do Espírito Santo na produção deles. São cânticos que são compostos por pessoas que foram usadas por Deus para compor esses cânticos. A origem desses cânticos e o conteúdo desses cânticos é espiritual. E quando as pessoas usam esses cânticos, elas são edificadas mutuamente, uns aos outros. Elas são edificadas, elas são corrigidas, elas são ensinadas, elas são exortadas, elas são consoladas. Tudo isso acontece nesse contexto espiritual em que a igreja está dominada pelo Espírito. Os cânticos são instrumentos através dos quais há consolo, ensino e exortação. Isso já aconteceu com você alguma vez? De você ser consolado, confortado, admoestado por meio de cânticos espirituais? Comigo já aconteceu. Eu já experimentei isso. Certa vez no meu ministério, eu estava tão cansado e tão desanimado, tão desejoso de largar tudo. Eu fui para a igreja, eu fui para uma outra igreja, eu estava de férias. Eu falei, quando eu voltar de férias, eu vou largar o ministério. Pensei comigo. Quando eu voltar de férias, vai ser minha despedida. Vou chegar, reunir os irmãos e dizer, irmãos, olha, não dá mais, eu estou cansado, eu não quero mais saber, para mim chega, eu sou advogado, eu vou exercer minha profissão, vou me atualizar e eu vou viver disso, mas eu não posso mais ficar no ministério. E eu fui para a igreja, para uma outra igreja, estava de férias, como eu falei, fui para uma outra igreja para ali cultuar, nesse período de férias, e estava com essa decisão já praticamente tomada, né? E sentei lá. E o culto começou, e tudo aconteceu normalmente. No final, o coro se levantou, e foi cantar. E o que eles cantaram? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até me cansar, não. Até por uma coroa trocar. Falei, Senhor, brincadeira, né, meu? Fala sério. Tinha tanto hino para esses caras cantar, né, meu? Podia cantar a alegria está no coração, né? Acabava bem. Mas olha o hino que veio. Será que isso foi por acaso? Brincadeira, não existe isso.
naquele momento, tudo mudou. Tudo mudou. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso corrige, isso exorta, isso ensina. Eu saí de lá e falei, quer saber? Eu vou continuar. Vocês vão ter que me engolir. Está na Bíblia, não está? Vocês vão ter que me engolir. Eu não vou parar. Eu vou tomar minha cruz até o dia da coroa. Eu não vou parar. Não vou parar. E seguir em frente. Agora, como isso aconteceu? Isso aconteceu por causa da atuação do Espírito Santo, usando uma igreja que estava cheia do Espírito. Eles ali falando entre si, falando conosco e nós a eles, por meio de cânticos espirituais. Esses cânticos também têm uma direção vertical, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Há essa direção vertical, louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Veja aí, a igreja cheia do Espírito é uma igreja assim, é uma igreja que canta e instrui. Cuidado com o que vocês cantam, porque o que vocês cantam deve ser cânticos espirituais, cânticos que tenham a capacidade de instruir, de corrigir, de exortar, de consolar. Tem que ser cânticos assim. Cântico que não tem nada disso, não serve. Cântico que é feito para ganhar dinheiro, para vender discos, não serve. Temos que ter cânticos espirituais que têm esse potencial, e cânticos de adoração verdadeira, aqui louvando de coração ao Senhor. Segunda forma, nós somos cheios do Espírito e mostramos isso, uma igreja mostra isso quando ela dá graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Como é a igreja cheia do Espírito? É uma igreja que dá graças a Deus por tudo. Vocês são cheios do Espírito? Vocês dão graças a Deus por tudo? Pelas respostas positivas e negativas, pelos acertos e pelos desacertos. Vocês fazem assim? Eu não conheço vocês direito. Vocês são uma igreja cheia de gratidão a Deus, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito, como nós cantamos. Existe gratidão? Se existe gratidão nesta igreja, por tudo, se isso é uma marca desta igreja, então ninguém precisa sair rodopiando, e se contorcendo, e rolando, e gritando, e pulando, nada disso. Isso não é plenitude espiritual. A plenitude espiritual vem, ou melhor, se expressa, quando nós temos uma igreja, que é uma igreja grata a Deus por tudo. E o último gerúndio que aparece aqui, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Como é a igreja cheia do Espírito Santo? A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja em que cada membro é servo do outro. Assim é a igreja cheia do Espírito Santo. Cada membro é servo do outro. É uma mútua sujeição, é uma mútua submissão. Um serve o outro. Ninguém está aqui para ser servido. Ninguém chega e diz assim, hoje eu não gostei. E daí? Quem falou que foi para você o que foi feito? Hoje não foi legal, não gostei muito do louvor hoje. Quem falou que foi feito para você? Quem disse? Quem falou que o grupo veio aqui à frente para te agradar? Hoje eu não gostei muito da mensagem. Quem falou que a mensagem foi feita para te agradar? Quem falou? Quem falou que você está aqui para ser servido? Quem disse isso? O que nós aprendemos é que uma igreja que está cheia do Espírito Santo é uma igreja em que os membros são servos uns dos outros. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A igreja que é assim, em que um serve o outro, essa igreja é uma igreja que mostra que ela está cheia do Espírito. A igreja cheia do Espírito, ela canta. A igreja cheia do Espírito é grata.
E a igreja cheia do Espírito é uma igreja em que um serve o outro. Vocês estão completando 53 anos. Nós vimos aqui essas 4 marcas da igreja avivada, da igreja ideal, segundo o apóstolo Paulo. Eu não conheço vocês direito. Estive aqui acho que só uma vez no curso aqui de vocês de teologia. E eu vou embora amanhã. Aliás, com tristeza, queria ficar mais. Mas o pastor falou, você vai acabar com o meu café Nespresso. Então você não pode ficar mais, só até amanhã cedo. Então não posso ficar mais por causa do estoque dele. Vocês vão ficar aqui. E virá o aniversário 54, virão outros aniversários, 55, 56, e tudo isso é maravilhoso. É gostoso ver a história da igreja, é gostoso ver essas décadas todas de realizações, de irmãos preciosos que trabalharam para que essa igreja estivesse aqui funcionando hoje. Mas o que nós temos de mais precioso não é necessariamente a nossa história. O que nós temos de mais precioso é a nossa condição atual. Nós temos que ser uma igreja viva, uma igreja avivada. E uma igreja avivada, ela é pura em sua conduta, zelosa em seu testemunho, madura em seu conhecimento e controlada pelo Espírito, que se vê nesses elementos que nós vimos agora há pouco. Então, a minha oração em relação a vocês é que essas palavras do apóstolo Paulo, nos versículos 15 a 21, entrem no coração de vocês, de modo constante, que vocês busquem isso, para que essa igreja complete dezenas e dezenas de anos aí no porvir, sendo uma igreja viva, uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, e assim fazendo a vontade de Deus e cumprindo o seu papel neste mundo. Pastor Eduardo, ore por nós, por favor.